Os diálogos obtidos pela defesa comprovam que o ex-juiz Sérgio Moro orientou a acusação, o que é proibido por lei, e que a equipe de Dallagnol manteve conversas clandestinas com autoridades dos Estados Unidos e da Suíça, o que também é ilegal. 247 A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tem elementos para demonstrar a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol na Lava Jato. Os diálogos que fazem parte da Operação Spoofing comprovam que Moro orientou a acusação, o que é proibido por lei, e que a equipe de Dallagnol manteve conversas clandestinas com autoridades dos Estados Unidos e da Suíça, o que também é ilegal. Trechos das conversas foram publicados nesta noite em reportagem da revista Veja. Segundo a defesa de Lula, é possível desde já constatar, para além da escancarada ausência de equidistância que deveria haver entre juiz e partes, por exemplo, a efetiva existência de troca de correspondência entre a força-tarefa da Lava Jato e outros países que participaram, direta ou indiretamente, do acordo de leniência da Odebrecht, como, por exemplo, autoridades dos Estados Unidos da América e da Suíça, e documentos e informações que configuram quebra da cadeia de custódia relacionados aos sistemas da Odebrecht, e a busca selvagem e a lavagem de provas pelos órgãos de persecução, com a ciência e anuência do juízo de piso. Em uma das mensagens trocadas em 16 de fevereiro de 2016 incluídas pela defesa de Lula na ação, Moro pergunta se os procuradores têm uma denúncia sólida o suficiente. Em seguida, Deltan Dallagnol informa a ele linhas gerais do que os procuradores pretendiam apresentar contra Lula. Aponta a reportagem. Moro e Dallagnol também tratam do advogado Tacla Duren, que denunciou a operação, e de encontros secretos com autoridades dos Estados Unidos e da Suíça. Mais pedidos de impeachment ganham as ruas e pressionam o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, DEM-RJ, a abrir um processo que pode implicar no afastamento de Jair Bolsonaro. 247 O Centro Acadêmico X de agosto, formado por alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, apresentou ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, DEM-RJ, uma denúncia por crime de responsabilidade contra Jair Bolsonaro e pedem o impeachment. A informação foi publicada pela coluna Painel. Engenheiros da Escola Politécnica da USP e 700 ex-alunos de medicina da USP já haviam manifestado posição favorável ao impeachment de Bolsonaro. Os pedidos de afastamento também foram feitos por cerca de 700 docentes de direito e egressos da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, da Universidade de Brasília, UNB, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Aliados do presidente da Câmara afirmaram que o parlamentar tem ameaçado dar aval à sequência de um processo de impeachment contra Bolsonaro até o final do seu mandato, que se encerra na próxima segunda-feira. Aliados de Rodrigo Maia, DEM-RJ, presidente da Câmara dos Deputados, afirmam que o parlamentar tem ameaçado dar aval à sequência de um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro, antes de entregar seu cargo. 247 Aliados de Rodrigo Maia, DEM-RJ, presidente da Câmara dos Deputados, afirmam que o parlamentar tem ameaçado dar aval à sequência de um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro, sem partido, até o final do seu mandato, que se encerra na próxima segunda-feira. Reportagem do jornal Folha de S. Paulo ouviu 3 políticos próximos a Maia, além de outro parlamentar que afirma ter ouvido essa informação do coordenador político do governo, o general Luiz Eduardo Ramos. Já são mais de 60 pedidos de impeachment engavetados por Maia e o parlamentar sofre pressão de diversos setores da sociedade para dar sequência ao processo. O presidente da Câmara ligou para Ramos na noite de terça-feira, 26, e, em tom duro, reclamou da interferência de Bolsonaro na disputa pela presidência da Câmara, cuja eleição está marcada para segunda-feira. Ontem,
Flávio Bolsonaro usou suas redes sociais para reclamar da postura de Maia e dizer que ele estaria articulando o impeachment de seu pai. Maia negou ter tratado de impeachment na conversa com Ramos, embora tenha reconhecido que se exaltou. Mas há um registro oficial de Maia ameaçando deflagrar o impeachment contra Bolsonaro abertamente, durante reunião da mesa diretora. Irritado com a fala de uma aliada de Lira, que o acusou de adotar uma atitude ditatorial na casa, ele respondeu lembrando que Bolsonaro faz da ditadura e disse: se o presidente continuar apoiando vocês nesse clima pesado, ele vai levar um impeachment pela frente, hoje ou amanhã. Segundo parlamentares, a possibilidade cada vez mais forte de Udem sair do bloco de apoio à baleia e ir para o bloco de Lira tem levado Maia a se irritar com aliados e com o governo. De acordo com a ONG Transparência Internacional, o Brasil alcançou apenas 38 pontos em uma escala de 0 a 100 no índice de corrupção. Abaixo de 50 já é considerado grave pela entidade. 247 A ONG Transparência Internacional divulgou um levantamento apontando que o Brasil, de Jair Bolsonaro, obteve apenas 38 pontos em uma escala de 0 a 100 no índice de corrupção, quando o mais próximo de 0 mais grave é o índice de corrupção. Abaixo de 50 já é considerado preocupante pela organização. Em 2019, o país tinha 35 pontos. Ou seja, subiu 3 pontos. Mas a nota não representa uma melhora real de desempenho porque o valor está dentro da margem de erro de 4 pontos percentuais. Com as novas estatísticas, o Brasil passou da 106ª posição para a 94ª sobrescrito em um ranking de 180 nações. Os países com os melhores índices foram Dinamarca e Nova Zelândia, com 87 pontos cada. Depois apareceram Finlândia, 86, e Singapura, Suécia e Suíça, com 85 pontos cada. O pedido para que o ex-presidente Lula não tenha acesso às conversas contradiz com a postura adotada pelos procuradores quando comandavam a Lava Jato. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, 247 Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão surpresos com o pedido feito pelo procurador Deltan Dallagnol para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tenha acesso às conversas da Vaza Jato que podem não apenas inocentá-lo, como também demonstrar que ele foi alvo de perseguição política. É o que informa a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna desta quinta-feira. Na semana passada, o ministro Ricardo Lewandowski determinou a entrega imediata do material a Lula, que pretende usar as mensagens como prova de que sofreu perseguição da Lava Jato. Os procuradores pedem que o ministro reconsidere a decisão e, em caso negativo, que encaminhe o caso ao plenário do Supremo. Escreve a jornalista. O pedido, assinado também por procuradores como Januário Paludo e Laura Tessler, causou estranheza entre magistrados, quando comandavam a Lava Jato. Os operadores divulgaram mensagens de investigados e até mesmo conversas privadas da ex-primeira-dama Marisa Letícia com os filhos dela e de Lula. A resistência levantou entre ministros também a percepção de que, embora boa parte das mensagens já tenha vindo a público, a íntegra do conteúdo preocupa os procuradores. Pontua a jornalista.